Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu estou aqui para poder gravar uma videoaula sobre cada passo que vocês já viram em sala, mas é para reforçar, e aqueles que não viram, é uma forma de você enxergar todo o processo de produção de um edifício no TQS, né? Então, eu vou apresentar para vocês o passo a passo de como lançar o edifício desde o princípio, desde abrir o arquivo, olhar na apostila, ver as coisas. Então, vou mostrar todo o processo para vocês, tá bom? Provavelmente eu vou separar essa videoaula em alguns passos, né? A primeira parte é o lançamento da estrutura. A segunda parte vai ser o lançamento da carga, depois a gente vai trabalhar a análise e, por fim, o detalhamento. E é isso aí, vamos lá para a aula. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver no TQS seria abrir o TQS. Se vocês estão vendo aqui, o TQS tem esse símbolo azulzinho, tá escrito TQS, então é bem fácil de entrar. Tem outro símbolo azulzinho, outro ícone, que é esse de TQS licenças. Você não abre ele, isso é para instalar a licença do software. Então, você entra nesse daqui, no TQS. Aí você dá 2 cliques. O TQS que vocês usam, ele é um pouco diferente desse. Esse daqui é a versão 22 e vocês vão usar a versão 24, que já está disponível. Mas a aparência é a mesma, os ícones são os mesmos, então não muda praticamente nada para vocês. Bom, qual é o primeiro passo quando você abre o TQS? É criar um edifício novo. Um edifício novo, você pode abrir aqui nesse íconezinho pequenininho, novo edifício, ou então você clica aqui ó, em edifício, novo, que daí você vai criar um novo edifício. Aí você vai colocar a turma barra seu nome barra seu nome, entendeu? Então é assim que você vai criar uma estrutura. Nessa primeira parte do software, você tem o título do edifício, o título do cliente, endereço da obra, você tem uma descrição do projeto, aqui é para escolher o tipo de estrutura. Nesse avançado não precisa mexer, não há necessidade. E aqui mostra a norma. Minha norma é a NBR 6118 de 2014. A de vocês já está mais atualizada, que é a NBR 6118 de 2023. Bom, vou colocar aqui como título de edifício, eu vou colocar IFRO. E como título do cliente, eu vou colocar o IFRO também, né? Só para fazer a obra, mas você coloca aqui o que você quiser. Bom, o segundo passo é em modelo. Como eu expliquei para vocês, você tem vários tipos de modelo. Ó. Todos os modelos são esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como vocês estão percebendo, desses outros modelos, o de vocês, o único que está disponível é o 4, e o meu está disponível o 4 e o 6. 4 e o 6. Qual a diferença desses modelos? A diferença é que no modelo 6, olha aqui, se vocês perceberem, a laje está rachurada. Significa que a laje está contribuindo para resistir às ações do vento. Nesse daqui não tem laje, que é o modelo 4. Ou seja, só as vigas e os pilares estão resistindo à ação do vento. Bom, então essa é a diferença. Vocês vão escolher o 4. Na realidade, no software de vocês, que é estudante, já determina que o modelo que vocês vão usar é o modelo 4. Bom, vigas e tirantes, se você clicar aqui, você pode mudar a inércia flexão e o divisor de inércia torção. Por que mudar isso daqui? Porque numa viga de transição, que são aquelas vigas que
recebe um pilar, ou seja, o pilar nasce na viga, ao invés de o pilar nascer na fundação, ele nasce na viga, essa viga que recebe pilar, ela precisa de umas dimensões muito maiores, principalmente quando é um edifício muito alto, que tem vários pavimentos. Aí ela recebe uma carga tão elevada que ela precisa ter uma dimensão muito grande. Então você pode aumentar, multiplicar a inércia-flexão e pode dividir a inércia-torção, entende? Você consegue fazer esse tratamento espacial. Mas isso aqui vocês não precisam mexer. Não há necessidade, porque o projeto de vocês não é um projeto muito grande, não tem pilar, viga de transição e nem laje de transição. Bom, o processo P-delta é o seguinte, você tem duas formas de calcular a estrutura, dependendo se ela é uma estrutura de nós móveis ou fixas, que é o gama Z e o alfa. Só que você também pode calcular de uma forma mais exata, que é usando o processo P-delta. Esse tipo de cálculo é para estabilidade global, ou seja, você pensa no seu como se fosse um edifício muito alto, entende? Muitos pavimentos. E ele determina, esse processo P-delta, para calcular o deslocamento desse prédio em relação à ação do vento, entende? Se ele está sofrendo um deslocamento muito grande. Não há necessidade de trabalhar com o projeto de vocês vão trabalhar com um sobrado, né, um edifício pequeno, então não há necessidade de fazer essa análise de estabilidade global. Análise dinâmica, você efetuar o cálculo no pórtico com análise dinâmica, significa que você vai calcular a vibração da sua estrutura, se você vai trabalhar com uma arquibancada ou uma academia elevada ou qualquer coisa que seja que envolva vibração, que pode fazer com que a estrutura entre em ressonância, você tem que fazer análise dinâmica, né? No caso de um sobrado de edificação térrea, não há necessidade. Interação solo-estrutura, gente, é quando, você clicar aqui, você pede para ativar o CISIS, né, que é o módulo do TQS para calcular, para fazer a interação solo-estrutura. Não há necessidade, porque a gente vai calcular as sapatas à mão. Mas se vocês querem saber o que é isso, interação solo-estrutura é assim. Quando o edifício gera uma carga na fundação, a fundação se desloca. E quando ela se desloca, ela joga ele joga esforços de volta para o pilar, né, que está descendo nela. Então, acontece uma conversa entre a estrutura e a fundação. Essa conversa ou essa interação, ela é considerada pelo TQS no programa CISIS, no módulo CISIS. Então, esse é o interação solo-estrutura. Para fins de projeto de vocês, para vocês aprenderem, aprendizado, já que a gente está trabalhando de uma forma mais simplificada, porque eu só quero ensinar para vocês os conceitos que são úteis no escopo dessa disciplina, então deixem a opção 4, no estudante nem tem outra opção, mas essa é a opção que a gente vai escolher. Bom, depois a gente vai no pavimento, na aba pavimento. Na aba pavimento, você já tem a fundação colocada. Você não pode mexer na fundação, que o TQS dá muito problema se você mexe com a fundação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que inserir acima. Você vai inserir o próximo pavimento depois da fundação, o piso, é o térreo. É o térreo. Bom, no térreo você precisa mudar aqui, colocar 1.5, porque a menor profundidade de uma fundação, que tem que ser escavada, de acordo com a norma, é 1,5 m. Então, do térreo até a fundação, a gente escava 1,5 m. Bom, a gente vai inserir outro piso, que vai ser o nosso mezanino. No mezanino, a gente coloca aqui 3 metros. Por quê? Se você quiser, você pode colocar um pé direito duplo, 4, 5 metros, não importa. Mas, só para fins de simplificação do projeto, a gente vai usar um pé direito de 3 metros. Lembrando que o térreo até o mezanino é aquela laje, como se vocês chamam de segundo pavimento, ou segundo piso.
entendeu? Como não vai ter muitos pisos, na realidade esse é o último piso, então a gente chama de mezanino. Bom, a gente vai inserir outro piso acima, que vai ser a cobertura. Bom, a cobertura também está a 3 metros, já está editado, e você tem que mudar aqui a classe para cobertura, né? Outra coisa que precisa ser feito, o mezanino, a escada do sobrado vai descer do mezanino até o térreo. Então, você precisa colocar um piso auxiliar no mezanino para colocar o patamar da escada, né? Ele até mostra aqui, ó, você tem que clicar em elementos inclinados, pisos auxiliares. Aí, quando você clicar em pisos auxiliares, aqui até mostra esse desenho esquemático, ó. Tá mostrando que o rebaixo, esse DFS, é o rebaixo em relação ao piso superior, né? O piso superior aqui, no caso, é o mezanino. Então, qual vai ser a distância do mezanino até o patamar, a altura, né? O nível. A gente coloca esse nível como sendo... Você pode colocar o nível do jeito que você quiser, dependendo de como for o formato da sua escada. Mas eu vou colocar esse patamar no meio. Então, é 1.5. Eu estou fazendo uma videoaula. Ah, ele tá não. Valeu. Então, gente, o piso auxiliar, ele tem 1,5 metro o patamar. Desculpe o incômodo, mas é que às vezes aparece aluno aqui no laboratório. Mas vamos continuar. Bom, agora nós lançamos o piso auxiliar. Nós vamos para materiais. Em materiais, nós vamos escolher, ó, aqui tem modo de fornecimento de FCK, concreto para elementos estruturais. Isso aqui já está tudo configurado corretamente do jeito que a gente precisa. Então, não há necessidade de mexer. Apenas eu gostaria de falar para vocês a respeito da classe do concreto, né? A classe do concreto aparece assim, ó, C25. C é de concreto, né? E 25 é de 25 MPa. Esse é o FCK, ou a resistência característica à compressão. O que significa isso? Significa que se você aplicar uma carga de 250 kg em cada centímetro quadrado da sua peça, se você passar de 250 kg, a sua peça deveria romper, né? Deveria romper. Então, essa é o FCK. O FCK, gente, ele é calculado. Por exemplo, se eu pegasse um corpo de prova e rompesse, eu não poderia considerar ele o meu FCK, ou minha resistência característica. Por quê? Se eu romper um corpo de prova só, o próximo corpo de prova pode ter uma resistência diferente. E aí, se for menor, por exemplo, se eu colocar o concreto na obra e a resistência for menor, a minha obra vai cair, por causa que as minhas cargas não vão respeitar o meu FCK que eu escolhi. Agora, se, por exemplo, você colocar 2, 3, 4, 5, quantos corpos de prova são necessários? Bom, eu não posso romper todos os corpos de prova, porque senão não vai sobrar concreto para colocar na obra. Então, a gente faz um tratamento estatístico. A gente pega a resistência que tem 5% de chance de não ser alcançada. Ou seja, ela tem 95% de chance de ser alcançada. É assim que a gente calcula o FCK. Então, esse é o FCK. Por que nesse tópico aqui você tem a classe de agressividade ambiental? Ó, vou clicar em alterar. Na classe de agressividade ambiental, você tem a classe do concreto armado e você tem a classe de agressividade, que pode ser fraca, moderada, forte ou muito forte. Se a sua classe de agressividade for muito forte, você precisa de um concreto com resistência maior. Ó, C25, C30, C40. Então, você precisa de uma resistência maior. A questão é a seguinte. Por que a resistência está relacionada à minha classe de agressividade? Bom, é simples. O concreto, ele é como se fosse um material cheio de furinhos, como se fosse um queijo suíço. E como ele tem buraquinhos, quanto maior esses buraquinhos, menos resistente ele é.
É óbvio, se tiver mais vazios, ele é mais fraco. Se tiver menos vazios, ele é mais forte. Só que é o seguinte, se ele tiver vazios, os agentes agressivos podem invadir e atacar a armadura. Então, a classe de agressividade, quanto mais agressivo o ambiente e menos resistente o concreto, e mais fraco ele ou seja, tem mais buraquinhos, mais ataca a armadura. Então, por isso, se eu aumentar a resistência do meu concreto, eu aumento também a resistência aos agentes agressivos. Então, é por isso que a classe de agressividade está ligada à classe do concreto. Então, tá bom. O resto a gente deixa a configuração. Cobrimentos, os cobrimentos a gente vai deixar a mesma configuração também. Mas já vou avisar que o cobrimento também está relacionado à classe de agressividade ambiental. Por quê? Porque quanto maior o cobrimento, ou seja, quanto maior a espessura que cobre a armadura, mais protegido a armadura vai estar do ambiente agressivo. Se você colocar uma espessura pequena, os agentes agressivos vão invadir mais rápido e chegar mais rápido até a armadura. Se eu coloco uma espessura maior, eles chegam mais devagar. Então, se eu clicar aqui, nos valores de norma, você vai ter os valores de norma. Se você alterar a classe de agressividade, por exemplo, para forte, se você entrar em valores de normas, vai ter valores de normas diferentes. Aqui mudou para 4. Então, mas a gente vai escolher o ambiente urbano, moderado mesmo. Então, vamos lá. Cobrimento aqui a gente deixa normal. Cargas, a gente deixa a opção de cima. A opção de baixo, em sobrecargas, a gente muda aqui para você tem que colocar que a sua estrutura é um local em que não há predominância de peso e equipamentos que permanecem fixos por um longo período de tempo e nem elevada concentrações de pessoas, ou seja, é uma obra tranquila, né? Ok, você tem que vir em vento, porque a ação do vento não é muito significativo para um sobrado, entendeu? Isso é uma prática de escritório, tá, gente? Você precisa, a norma diz que você tem que calcular a ação do vento, mas como você é o responsável técnico, você pode, não seria desrespeitar a norma, mas se você tiver um conhecimento técnico aprofundado, você pode se responsabilizar por isso. Então, eu vou me responsabilizar, vou tirar a ação do vento. Mas não é só isso, gente. Para o TQS funcionar, você precisa tirar a ação do vento, entendeu? Você precisa tirar a ação do vento inicialmente. Se você quiser considerar a ação do vento, depois que você lançou a estrutura, daí você vem aqui e adiciona de novo o vento, né? O resto pode deixar as características do programa. Em critérios, não precisa mexer, porque está todos os critérios do programa. Eu só vou falar para vocês o seguinte. O TQS, gente, é um software feito para engenheiro de estruturas. Ele não é feito só para você conseguir fazer o projeto de estruturas. Ele é um projeto feito, um software feito para você entender o que você está fazendo, entender estruturas de verdade. Então, ele é um software cheio de critérios, cheio de coisas que você precisa configurar. São muitas. Se você fosse trabalhar na área, você teria que aprender a maioria delas, mas muitas você não precisa, pode deixar os critérios do programa. Nós vamos deixar os critérios do programa, só vou mostrar uma para vocês. Só fundações, para você ver o tanto de critérios que existe. Aqui você tem materiais, o tanto de critérios. Esforços, você tem cálculo, o tanto. Vários critérios, você tem detalhamento, vários critérios, você tem desenho, vários critérios. Então, isso é só de sapatas. Então, nós vamos em cálculo, vou mostrar um critério aqui. Por exemplo, aqui em tensões no solo, o programa já lança 2 kg força por centímetro quadrado. Gente, não é correto você usar uma tensão admissível chutada desse jeito. Você precisa calcular ela através do ensaio de SPT. Então, você precisa fazer a sondagem para você saber qual é a resistência do solo de verdade. Mas você
depois que você fez o Inside SPT, aí você vai lançar aqui. Mas, em alguns casos, em lugares isolados, em que as pessoas já construíram e você sabe mais ou menos qual foi os fatores que foram usados naquele terreno, não é certo, mas se você não tem outra possibilidade e você quer assumir o risco, você pode adotar um valor que é usual na região. Mas isso não é correto, já estou avisando. Isso é feito por muitos engenheiros, por muitos arquitetos, não é o ideal e a norma não dá subsídio para a norma. Ou seja, se você entrar em litígio com alguém por causa que você não fez o ensaio de SPT, você vai perder, entende? A justiça brasileira vai te condenar. Então, 1.5, vou colocar 1.5 porque a gente é só para fins de cálculo mesmo, mas vocês sabem que tem que fazer o SPT. Aí você fecha, ele já pede para salvar, você salva, não precisa entrar em gerenciamento, só entrar em OK, e aí você está com a sua obra formada. Tá aqui, a sua obra está concluída. Gente, eu sei que eu falei que eu ia fazer outras videoaulas, eu vou fazer outras, eu vou dividir essa em mais. Eu vou considerar que essa parte inicial de abertura do programa é uma videoaula, tá? E aí eu vou fazer outras videoaulas para vocês.